Sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo bíblico no nosso canal. O que o casal pode fazer durante a relação íntima, o casamento, o que o casal cristão pode fazer? A Bíblia tem alguma restrição ou coisas pecaminosas? A Bíblia não trata de assuntos sexuais, mas temos algumas orientações sobre a relação sexual entre o casal. Examinando algumas passagens, podemos chegar a alguma conclusão sobre a relação sexual no casamento, quando deve ser feito e quando não pode negar ter a relação com o cônjuge e o que não pode fazer. E é isso que vamos ver nesse vídeo aqui. Como saber se sexo oral e sexo anal é pecado, como alguns pensam? Se o casal pode ver pornografia na internet para apimentar a relação? Vamos ver nesse vídeo aqui. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia não diz o que o casal pode ou não pode fazer na cama durante a relação sexual. E pelo fato de não ter nada escrito, sempre gera polêmicas e opiniões diferentes. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode, ou de mandamentos específicos, como não fumarás e não farás sexo oral, não farás sexo anal. A Bíblia não é um livro de pode ou não pode. Uma lista do que pode e outra lista do que não pode. Mas, analisando a Bíblia, sempre chegaremos à conclusão sobre tudo na vida. Vamos ler 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente devido à vossa incontinência. Então aqui quer dizer que só pode negar ter relação sexual em caso de consagração, jejum, oração e depois ter novamente. Mas isso aqui se aplica em estado normal. Se está havendo algum problema na relação, como falta de desejo, por exemplo, tem que relatar ao outro para que resolvam o problema. Então, também indica que se deve estabelecer princípios para a relação íntima entre o casal. Tudo o que o casal for fazer deverá ter consentimento de ambas as partes. Ninguém deve fazer algo que se sinta desconfortável, constrangido ou ache que é pecado ou errado. Certa vez uma mulher escreveu aqui no canal, nos comentários, que ela largou do marido porque o marido queria fazer coisas na cama que ela achava que era pecado. Então deve haver consentimento mútuo, diálogo aberto. Se o marido e a esposa concordam em tentar algo diferente, como posições, por exemplo, não há problema nisso. Alguns acham que certas posições é pecado, é humilhação, mas a Bíblia não tem nenhum posicionamento. Lugar nenhum da Bíblia diz que só pode ser papai e mamãe. Lugar nenhum está escrito isso. Mas se a consciência acusa e acha que é errado, então que não faça. Ver pornografia para apimentar a relação também é pecado, pois o casal estará consentindo com o pecado alheio. Aquele casal que está tendo relação no filme estão pecando. E a pessoa está consentindo com o pecado alheio. Em Romanos 1,32, Paulo diz que serão condenados os que fazem, não somente fazem, mas consentem aos que as fazem. Mesmo que não faça pessoalmente, mas quem consente com o pecado alheio, quem aprecia, quem se diverte vendo pessoas pecarem,
terá a mesma condenação, mesmo que não faça pessoalmente. Paulo quis dizer que apoiar, apreciar, se divertir, sentir prazer vendo outras pessoas pecarem, essa pessoa terá a mesma condenação, mesmo que não pratique. Agora já no caso de brinquedos, isso depende do que vai ser feito. O sexo anal é chamado na Bíblia de sodomia. Sodomia. Alguns acreditam que se refere apenas sexo entre homens, mas podemos crer que não. E já o sexo oral divide opiniões. Na Bíblia, não temos como provar que isso seja pecado, porque a Bíblia não trata sobre isso aí. Na Bíblia não prova que é pecado, porque não fala nada, né? Se a consciência acusa, então não faça. Tudo que não for feito com consentimento mútuo também não pode fazer. Se o outro não quer, não pode obrigar a fazer. Se a mulher não quer, o marido não pode obrigar a fazer. Daí ele peca. Tudo aquilo que nos causa dúvida, o melhor é não fazer. O cristão vive para Deus e para promover a sua glória e sua vontade. Então aquilo que causa dúvida, ou que o outro não queira fazer, não pode fazer. Literalmente, a Bíblia proíbe e tem como pecado apenas sexo com pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, sexo anal e entre pessoas não casadas, né? Entre namorados, amantes, ficantes, prostitutas, também é pecado. Agora, na cama, a Bíblia não trata o que pode fazer e o que não pode fazer. Conforme eu disse, deve haver consentimento mútuo. O casal deve ter diálogo aberto. Se a mulher não quer ter relação, ela deve falar por quê. Se ela não sente mais desejo pelo marido, se não sente mais desejo sexual, também tem que sentar e conversar para tentar resolver o problema ou procurar ajuda de um profissional nessa área, né? Em estado normal não pode negar, conforme eu li, que Paulo disse em 1 Coríntios 7,5. Não pode negar, mas em estado normal. Quando há um problema, tem que ser conversado para tentar chegar à solução. Também servimos a Deus no nosso corpo e devemos mantê-lo íntegro para agradar a Deus e não usarmos o corpo como instrumento para o pecado. Em Romanos 6, verso 12, Paulo diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, desejo desenfreado, e nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A pessoa peca contra o corpo também, né? O pecado sexual é o pior pecado que existe, porque a pessoa peca contra o seu próprio corpo quando há um ato consumado, e de qualquer forma não pode usar o seu corpo como um instrumento para o pecado, né? Com roupas imorais que chamam atenção, que desperte desejo sexual nos outros, né? Não pode usar. A pessoa peca com o corpo. Aquela história que diz que Deus só quer o coração, isso é uma piada muito antiga que não dá para aceitar, né? É isso aí. Se gostou, dá aí um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. Quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube divulga para mais pessoas, porque entendeu que mais pessoas estão gostando. É isso aí então. Obrigado e até o próximo.